Cara, não é normal ver o Flamengo lá embaixo. Não é normal, então a gente botou isso na cabeça que apenas as vitórias servem pra gente. E a gente está procurando isso dentro de campo, focar 100%, em errar menos, ganhar todos os duelos individuais. E foi isso que aconteceu hoje. A gente estava focado em vencer, vencemos, mas é a primeira partida e a gente vai dar um pulo muito grande nesse campeonato. Mateuzinho, vocês passaram por muita coisa nessas últimas semanas, né? Troca de treinador, o clima também, a gente viu que não estava muito bom. Queria que você pudesse falar como que agora está o ambiente, como que os jogadores estão também se sentindo com essa chegada do Dorival e também como vocês estão tentando reconstruir essa temporada, porque a temporada, né, Flamengo lá embaixo, resultados importantes que o Flamengo vai precisar nos próximos jogos. Nós sabemos a pressão que é jogar no Flamengo e como eu disse, não é normal ver o Flamengo perder 3 partidas seguidas e com a chegada do Dorival a gente está procurando estar sempre num ambiente leve que traz uma calma para a gente, para treinar, para trabalhar. A gente procura ter essa pressão como uma motivação, mas jogar no Flamengo é isso, tem que se acostumar e quem não está acostumado a jogar com pressão, aqui nunca vai ter. Mateuzinho, quando você fala ali em erros, né, que vocês não podem cometer, nas últimas derrotas, além de toda a pressão que existia em cima do trabalho do Paulo, o Flamengo também sofreu com alguns erros individuais dentro de campo. Como é que vocês, jogadores, se fecharam, né, depois dessa mudança de comando, nesse sentido, dessa necessidade de não cometer mais erros e de buscar esse resultado que hoje aconteceu aqui? Se a gente parar para pensar e ver que a equipe do Flamengo é uma das melhores tecnicamente no campeonato, só ver o elenco, então a gente está focando 100% em cada duelo individual e foi o que a gente conversou. Se a gente procurar ganhar todos os duelos individuais e errar o menos possível, a gente vai sair vitorioso, porque a nossa técnica, a nossa, como que eu posso dizer, o talento dos jogadores vai sobressair. Então, eu acho que os jogos que a gente errar menos, a gente vai ter mais possibilidade de sair vencedor. Vocês chegaram a encontrar o Bruno Henrique lá no vestiário, né? Chamou muita atenção a forma como ele saiu do gramado. Jogadores que estavam no banco foram todos ali na maca olhar. Vocês encontraram com ele? Sim, ele estava ali no vestiário. Não sabemos o que aconteceu, mas a gente passou o maior apoio possível. Esperamos que não seja nada demais e vamos orar por ele. Bora, Matheus. Aqui, ó. Eu perguntar exatamente o que você falou que agora com o Dorival vocês estão tentando manter o ambiente leve, né? Mas assim, então você admite de uma certa forma que estava pesado antes com o Paulo Souza? Cara, é porque quando se trata de derrotas, acaba essa pressão da torcida acaba chegando um pouco dentro do elenco, mas no elenco do Flamengo tem muitos jogadores rodados, muitos jogadores experientes e eles sempre procuravam passar pra gente a melhor. A gente não estava vendo, mas agora é um novo começo e vai dar tudo certo. Mas por que o time não estava jogando bem, além de não estar ganhando, mesmo quando nas vitórias o time não estava jogando bem? O que você acha? Cara, futebol é fase. Infelizmente a gente estava tentando e não estava dando nada certo. Não é por falta de correr. Tenho certeza que nenhum jogador vai entrar para tirar o pé, vai entrar para perder. Mas infelizmente era uma fase ruim que não estava dando nada certo. A gente está focado em melhorar cada dia mais. E apenas com alguns dias, né, de trabalho com o Dorival, a gente está procurando focar ao máximo em trazer dentro de campo o que ele pede. Então, cada treino, a cada dia que passa, a gente está procurando focar 100% na ideia de jogo dele e foi isso que aconteceu hoje. A gente estava precisando ganhar, vencemos, mas não é só uma partida que a gente quer vencer e é só o começo. É a chance perfeita para virar a chave de vez? Se falar de dois jogos super importantes, acredito que vai ser um jogo super difícil, com todas as dificuldades de uma equipe que tem uma qualidade muito grande, dependente da situação. A gente precisa vencer. Dependente do time, a gente vai tentar jogar o nosso melhor.
Temos que estar muito, muito ligado, muito concentrado, pois sabemos das dificuldades do jogo. Mas pensar na vitória com os pés no chão, com muito trabalho, para que a gente venha conquistar mais vitórias que não dá mais confiança. Pablo, você disse, claro, está repetindo, que a vitória traz essa confiança para o elenco, mas além do dia a dia, os jogadores, obviamente, resultado, jogar muito bem, como os jogadores podem ajudar o Dorival a detectar o que estava dando errado e mudar isso para que seja uma rotina, o Flamengo agora ter um ambiente melhor, o dia a dia, quer dizer, tirar essa pressão, conseguir o resultado que seja algo rotineiro mesmo. Cara, futebol, na minha concepção, é resultado, independente da performance. Quanto mais você vence, 1-0, 2-1, isso traz uma confiança. Então a gente precisa vencer, não importa como. Então cada jogo, cada ponto, a gente conquistando, isso nos dá uma tranquilidade, isso nos dá mais confiança. E é o que a gente precisa ganhar, para que cada jogo a gente ganhe mais essa confiança. Nosso time é um time com muita qualidade, com jogadores de níveis altíssimos. Então a gente precisa vencer para que venha esse 100% nosso. Pablo, nesse momento o Flamengo é o nono colocado com 15 pontos e o Atlético Mineiro empatou com o Ceará, é o quinto com 18 pontos. O quanto esses 3 pontos de diferença de Flamengo para o Atlético Mineiro colocam um tempero nesse jogo de domingo? Como um clássico. Um clássico não, vai ser um clássico, vai ser um jogo difícil. Temos que pensar das dificuldades que vão ter nesse jogo de uma forma ampla, porque vai ser um jogo muito difícil e esses 3 pontos vão ser de tamanha importância para a gente continuar o nosso campeonato, né? Infelizmente tivemos derrotas que nos prejudicaram muito, então a gente precisa de 3 em 3 pontos pensar em vencer para que a gente venha conseguir subir cada vez mais na tabela. Pablo, essa transição do Paulo para o Dorival foi praticamente com o carro andando, né? Como a gente costuma dizer, muito rápida. E você desse elenco era um cara que já tinha um conhecimento do trabalho do Paulo. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi pro grupo, assim, essa mudança e o que não deu liga, né, nesse trabalho do Paulo Souza com vocês. Às vezes são situações que a gente não consegue controlar mesmo. Com um trabalho que eu já conhecia do Paulo, um trabalho que eu confio muito, mas que não deu certo, né? Queria que você pudesse falar, né, avaliar o adversário, Flamengo, aqui no Maracanã, um adversário difícil. Queria que você pudesse falar como foi a sua estratégia para poder tentar, né, jogar de igual para igual com o Flamengo, sabendo da potência que é o time do Flamengo. Como é que foi esse confronto e a preparação do time do Cuiabá para esse jogo? Olha, antes de mais, boa noite. Nossa forma de preparar qualquer competição será sempre a mesma, independentemente do adversário. Nós nunca nos vamos desviar da nossa matriz. Agora sabermos, e essa também foi uma indicação aos jogadores de que iríamos sofrer, iríamos estar momentos sob pressão e iríamos ter também algumas oportunidades que teríamos que obrigatoriamente contra este tipo de equipas que têm um repertório, uma qualidade individual muito acima da média. Talvez, se calhar, estamos a falar dos melhores elencos do Brasil, mas isso aí sem sombra de dúvidas. Eu às vezes até parece que eles estão a fazer futebol de rua, portanto eu acho que às vezes parece muito intuitivo dentro da organização que o treinador lhe está a conferir, mas também acho que não seria justamente da minha parte, com tão pouco tempo de trabalho que o Mr. Dorival, que eu respeito muito, tem, de poder ser alguma... É evidente que hoje o Flamengo jogou com 6 jogadores que no último jogo não jogou. Isso também pesou principalmente na segunda parte, porque o Cuiabá praticamente jogou com a mesma equipa. Aliás, jogou mesmo com a mesma equipa. Mas eu acho que o Cuiabá fez um jogo muito competente, dentro das limitações que tinha para este jogo, principalmente sobre o ponto de vista físico. Acho que o Flamengo vai com certeza voltar aos lugares que nós todos habituar, ou pelo menos que a todos vos habituou, e vai com certeza lutar com mais 2 ou 3 equipas, pelo menos com 2, que é Palmeiras e Atlético Mineiro pelo título, e está mais que a tempo, ainda para mais pelo equilíbrio enorme que nós estamos a ver dentro desta competição, está mais que a tempo de voltar. E isto aqui de estar na zona de rebaixamento, isso é treta, é só estar ali de passagem, portanto
Só lunáticos é que acreditariam que o Flamengo pudesse lutar por uma zona de rebaixamento. Portanto, o Flamengo vai voltar aos lugares que merece, de acordo com a qualidade do seu clube, da sua torcida e dos seus jogadores. Você é amigo do Paulo Grilo, né? Tem contato com ele. Queria que você pudesse avaliar essa saída do Paulo Souza e também da sua comissão. Como é que foi? Você entrou em contato com eles em algum momento? A gente viu, eles ficaram muito chateados com a saída. Como é que foi? Assim, você teve algum contato? Não, é assim, sobre isso não vou tecer qualquer comentário. Aliás, o Paulo Grilo, para mim, ele é meu compadre, portanto nós falamos regularmente. Isto faz parte do futebol, uns saem, outros entram, portanto isto vai ser a roda viva de qualquer... É a vida dos treinadores, vivem independentes dos resultados, portanto faz parte, portanto a vida que segue e logo estarão com certeza num novo projeto. Duas perguntinhas. Eu queria que você explicasse para a gente sobre a escalação hoje, né, que você fez algumas mudanças em relação ao time que fez a estreia contra o Internacional. Eu queria saber se essas mexidas foram pensando em descansar alguns jogadores para a sequência de jogos com o Atlético Mineiro, por exemplo, ou se de fato você está avaliando ainda como é que você vai montar a sua equipe, quais são os jogadores que você tem na sua cabeça que podem pegar uma sequência como titular. E aí eu queria saber no gol, né? O Santos está voltando, se recuperando de lesão. A gente tem aí o Diego Alves, foi uma opção sua retornar com o Diego Alves. Queria que você explicasse para a gente e dissesse, com o retorno do Santos, que você conhece muito bem, trabalhou com ele, qual é a sua ideia para o gol do Flamengo? Ok? Nós temos que repensar essa situação de titularidade. O que eu vejo é que nós teremos competições muito complicadas e difíceis, uma sequência ilógica até de jogos, e com isso nós temos que ter um grupo que dê uma resposta. Em algum momento, 2, 3, em outros 4, 5 jogadores terão que serem mudados. Pela sequência, por aquilo que vem sendo apresentado, pela disposição de um adversário, pela forma como um outro adversário se comporta. Eu acho que nós temos que tentar encontrar isso, um equilíbrio que nos dê a possibilidade de estarmos com todos os jogadores atuando em condições, concentrados, focados naquilo que estejamos fazendo. Eu acho que esse é o objetivo. Então, falarmos assim, titularidade de um, de outro, eu acho que é desnecessário nesse momento. Vamos deixar que as coisas caminhem, sentindo que precisaremos de darmos um repouso, alguma coisa nesse sentido, pela sequência de partidas, acontecerá. Em outros, uma mudança tática necessária. Então, o que eu quero é que todos estejam atentos, focados, preparados e prontos, porque são todos jogadores de ótimo nível. Falarmos em titularidade, eu acho que não convém para um momento em que a própria equipe ensaia aí uma possibilidade de recuperação. A mesma coisa. Nós temos 3 ótimos goleiros ali, além dos garotos da base que estão sendo preparados. A qualquer instante, poderemos ter um ou outro atleta jogando. Eu fiz isso nas últimas equipes que estive e acho que esse tipo de convivência ela é necessária. O titular vai ser o que, no momento, esteja em melhores condições físicas, tecnicamente e taticamente, principalmente os jogadores de linha. Boa noite, Dorival. Julie Santos, da Flá TV. A minha pergunta é, o Flamengo jogou no 4-3-3 nos 2 primeiros jogos com você. No primeiro jogo, sem o Arrasca, e no de hoje você acabou mantendo o esquema, mas agora com o Arrasca como meia esquerda. Esse é o esquema tático que você pretende utilizar no Flamengo e dar continuidade? Olha, depende. Isso daí é um esboço inicial. Não é um sistema engessado, que você vai atacar apenas no 4-3-3. Não. Para um sentido de marcação, sim, talvez sim. Mas, além disso, não. Eu tenho jogadores de mobilidade, de movimentação, de aproximação. Eu não posso fazer com que jogadores fiquem estáticos
em determinadas funções e posições. Eu quero que eles tenham liberdade. A obrigação de um treinador é tentar fazer com que a sua equipe chegue até o último terço do campo. A partir dali, é com eles, é o improviso, é o momento, é a jogada genial, é a troca de passes, a tabela, as triangulações. Eu acho que isso é que faz a diferença de uma equipe. E se formos colocar num papel, o desenho ele sempre possa mostrar alguma coisa nesse sentido, né, de números, mas na realidade eu quero todos atrás da bola no momento em que estejamos defendendo e todos que puderem estar da linha para frente da bola nos momentos de ataque serão necessários, desde que estejamos com um posicionamento. Atacar marcando, eu acho que isso daí é o ideal para qualquer equipe. Ô Dorival, boa noite. Eric Faria, da TV Globo. Dorival, você está acostumado com essa vida louca que é o futebol brasileiro, mas eu acho que dessa vez a coisa tá frenética para o teu lado. Assim. Você deu 2 treinos, já jogou 2 jogos, já perdeu 2 jogadores machucados hoje, quer dizer, um com certa gravidade, me parece, o Bruno Henrique. Estava preparado mesmo com tanto tempo de futebol para essa rotatividade, para essa vida louca que você se meteu aqui no Flamengo assim agora? Eric, assim, a forma como ficaram os campeonatos esse ano, isso machucará muito os clubes nesse sentido. Lesões acontecerão a todo momento, a todo instante. Eu estava agora no Ceará, nós chegamos a ter 10 jogadores no departamento médico. Um jogador como Sobral, que é importantíssimo, eu o tive na primeira e na última partida que eu joguei. E foram 70 dias, nós jogamos praticamente quase 20 jogos. Então, é para você ver que o desgaste é muito grande, essa quantidade de partidas não nos favorece em sentido nenhum. Nós sempre teremos problemas médicos, problemas físicos de um modo geral, a sequência absurda de jogos. Agora, nós sabíamos e sabemos que é assim. Não temos um outro caminho nesse momento, nesse instante, em que teremos uma Copa do Mundo ao final desse ano. Temos que conviver com tudo isso e, felizmente, o Flamengo proporciona uma ótima condição de recuperação aos nossos jogadores. Talvez não seja suficiente pela exigência das 3 competições que estaremos ao longo desse ano. É um complicador, porque todos os clubes brasileiros estão sofrendo muito nesse instante com essa sequência absurda que nós estamos tendo. Dorival, aqui atrás, Flávio Vinick, do SBT, tudo bem? Queria que você falasse, Dorival, da emoção de voltar a comandar o Flamengo no Maracanã, do que você sentiu ali na beira do campo e também a importância de vencer nesse reencontro com a torcida. Flávio, assim, só estando ali à frente para as pessoas terem uma ideia do que é você estar contra essa torcida e estar a favor dela. É uma sensação indescritível, não tem como mensurar. Eu fico muito feliz de poder estar voltando aqui pela 3ª vez. E eu espero poder, nesse retorno, poder completar esse ciclo que eu nunca tirei da minha cabeça, em momento nenhum da minha carreira, mesmo nas 2 oportunidades que aqui passei, eu sempre tinha isso comigo, que em algum momento eu voltaria ao Flamengo. Graças a Deus acabou acontecendo e eu espero poder dedicar tudo que eu adquiri aí ao longo desses anos como experiência, nesse momento que para mim será um momento importantíssimo e um diferencial talvez da minha carreira. Boa noite, Dorival, tudo bem? Seja bem-vindo. Dorival, como é que você viu hoje? A gente já deu para sentir um pouco da mudança do clima, né? O astral já estava diferente. Claro que a vitória ajuda, né? Mas a torcida ela estava muito mais empolgada, ela está muito mais confiante depois de toda uma sequência de problemas que o Flamengo teve durante o ano. Você começou no fim de semana, mas não teve tanto tempo assim para trabalhar e hoje já foi diferente. O que a gente pode esperar do Flamengo daqui para frente? Eu acho que nós tenhamos o Flamengo que sempre vimos atuando. Eu acho que esse é o grande objetivo de todos nós. E aqui, às vezes, no nosso país, nós ficamos caçando culpados, né? Caçando problemas e situações negativas quando elas não acontecem. Eu acho que nós temos que buscar
soluções conjuntamente, né, através das reações de cada um dentro de um grupo, para que nós busquemos com essas soluções melhorarmos as possibilidades da equipe ao longo das competições que estamos. Eu acho que esse é o principal desafio, o principal objetivo de todos nós. Então, quando você pensa, olha, a situação não está boa, não está legal e tal, assim também aconteceu no meu clube anterior. Tudo parecia muito ruim e, de repente, as coisas viraram rapidamente. É questão de trabalho, dedicação, entrega e, principalmente, que se acredite naquilo que esteja sendo feito, proposto e feito. Eu acho que, a partir daí, com certeza, você terá um caminho já, boa parte dele percorrido, para que você encontre uma normalidade com uma equipe que é altamente qualificada, que é muito boa, que já demonstrou isso em muitos momentos. E quando as pessoas questionam, poxa, o Flamengo precisa fazer isso, fazer aquilo, reciclar, olha, eu prefiro apostar na recuperação dessa equipe, uma recuperação que passa pelas ações de cada um deles. Eu acho que a mudança comportamental vai depender deles. Então, nós começamos a apontar o dedo para nós mesmos, para que nós busquemos as soluções em cima dos problemas que nós apresentamos e talvez tenhamos deixado acontecer. Então, com calma, com tranquilidade, aproveitando todo o trabalho que foi feito aqui pelo Paulo, o treinador anterior, vamos tentar dar sequência e que, de repente, possamos usar o máximo possível do legado que ele tenha deixado. Boa noite, Dorival. Thiago, TV Band. Dorival, primeiro, bem-vindo de volta ao Rio de Janeiro. Eu queria saber de você, claro, todas as partidas valem 3 pontos, mas hoje o Flamengo via de 3 derrotas seguidas, são 3 pontos em casa, pela primeira vez no seu retorno ao Maracanã. De certa forma, é mais importante os 3 pontos de hoje, até pelo afastamento da zona de rebaixamento? Olha, era uma vitória fundamental para esse momento da equipe. Não sei como ela aconteceria. Felizmente aconteceu com a equipe jogando bem, muito concentrada em campo, determinada, com posturas definidas, com comportamentos bem definidos. Eu acho que todos os jogadores procurando cumprir, naturalmente, um ou outro problema, o que é natural. Fizemos apenas 2 trabalhos, é muito pouco. Ainda levaremos aí um tempo para que essa equipe se adapte, se encontre de uma maneira um pouco mais natural. Agora, é um grupo altamente qualificado e com muito pouco já foi alcançado alguma coisa positiva. Quem sabe aí encontremos um caminho rapidamente. Foi apenas um bom resultado, nada mais que isso. Nós vamos ter que continuarmos, é aquele trabalho de formiguinha, melhorando cada aspecto, cada condição, cada situação e, principalmente, recuperando alguns jogadores que são muito importantes. Dorival, boa noite. Ivan Halpe, aqui à sua direita, TV Globo. Eu queria te pedir licença para falar sobre os próximos jogos, né? Porque o Flamengo vai enfrentar agora um adversário que, apesar de não estar no seu melhor momento, são 2 jogos contra esse adversário duríssimo, que é o Atlético Mineiro. Então, eu queria te perguntar o que você está esperando desses próximos confrontos. Olha, as mesmas dificuldades que nós encontraríamos no jogo de hoje. E que, anterior ao início da partida, todos achavam que poderia também acontecer um sério problema. E a equipe teve uma postura diferente, modificando alguns comportamentos, acreditando, partindo para cima, criando acima de tudo e conseguindo novamente o caminho dos gols. Eu acho que não pode ser diferente. Conhecemos muito bem a equipe do Atlético, todos sabemos o nível em que se encontra, o momento, talvez, um momento não próximo, mas semelhante àquilo que vivíamos. Equipes desse nível são extremamente cobradas e sentem enormes dificuldades quando, às vezes, as coisas não acontecem positivamente. O que se passa lá não é diferente daquilo que acontece aqui dentro. Então, para jogos, para clássicos com esse teor, é natural que nós tenhamos que ter muitos cuidados. Acima de tudo, continuarmos buscando essa recuperação e, de repente, encontrando aí um caminho rapidamente, porque é uma competição que não te dá a possibilidade de você ficar lamentando ou comemorando qualquer resultado. Na sequência, nós já teremos novamente
um problema a enfrentarmos. Ô Dorival, aqui à sua direita, Sérgio Lobo, Sport TV, prazer em revê-lo. Prazer, senhor. Duas perguntas, na verdade, em uma. Seu retorno ao Flamengo, e você falou ainda há pouco sobre o trabalho do antecessor do Paulo Sousa. E eu queria saber uma questão que eu estou vendo que foi mantida, que no caso é o jantar dos jogadores, né, que ele implementou isso e está sendo mantido. E aquela questão que foi muito colocada aqui logo quando ele chegou, do telão, que ele pediu um telão no Ninho do Urubu, para corrigir, né, mostrar jogos, fazer correções. Você vai usar esse equipamento, até porque é um patrimônio do clube. E uma questão que eu queria ver com você também é o seguinte, sobre... você tem muitos jogadores de qualidade, mas você já detectou nesse pouco tempo de trabalho que em alguns deles falta, digamos, com essa pressão toda que está acontecendo, confiança em alguns deles para até definir uma jogada? Eu acho que vamos começar aí pela terceira. O jogador ele pode ter mais ou menos experiência. Em determinado momento de alguns campeonatos, em determinados momentos da sua própria carreira, é natural que aconteça uma oscilação. Há quanto tempo esse time vem ganhando? Há quanto tempo esse time vem alcançando grandes resultados? Há quanto tempo esse time vem sendo combatido em todos os sentidos e aspectos em razão daquilo tudo que proporcionou ao seu torcedor? As equipes vêm se preparando cada dia mais para enfrentarem equipes como Palmeiras, como Atlético, como Flamengo, que são equipes que estão chegando na maioria das competições nacionais. Então, é um fato isso. Você se prepara muito mais para jogar com equipes que estão vivenciando momentos diferenciados. E queira ou não, em algum instante, você acabe tendo aí uma oscilação grande. Talvez isso tenha acontecido com a equipe do Flamengo. Com relação a jantares, nós sempre fizemos em todas as equipes que passamos. Eu fiquei feliz em saber que aqui dentro estava sendo feito, com todos os problemas e dificuldades de estarmos fora né, do nosso habitat, ou seja, da nossa concentração, do nosso treinamento. Mesmo assim, com a distância e nem tendo tudo facilitado, o Flamengo ainda encontrou um caminho para que isso é o processo inicial de uma recuperação já para o jogo seguinte. E a outra telão, na minha outra passagem aqui, eu tinha solicitado um carrinho com uma TV, onde as imagens seriam mostradas ali na hora aos jogadores. Com um telão como esse, nós temos obrigatoriamente que aproveitá-lo. Por que não? Agora, tudo é questão, ainda estamos chegando praticamente, ainda no meio de um pequeno turbilhão aí, tentando conhecermos tudo que o clube tem nos apresentado, né? Nos estruturarmos um pouco mais dentro da própria cidade, dentro do próprio clube, para que a partir daí sim, estamos sendo muito bem assessorados, né? O trabalho do Juan, do Fábio, que estão aqui, fizeram com que rapidamente tudo aquilo que esteja à nossa volta tenha sido colocado aí à nossa disposição. E o Flamengo está muito bem preparado para poder suprir qualquer eventualidade que aconteça. Por isso que é uma equipe que alcançou o que alcançou nos últimos anos. Última pergunta. Boa noite, Dorival, Letícia do UOL. Eu queria falar com você sobre um personagem que está muito em pauta nesse mês, que é o Andreas, por conta do fim do contrato. Ele vem sendo titular com você nas 2 partidas, teve boas atuações. Queria saber como é que você vê. Você já conversou com a diretoria do Flamengo sobre a permanência e só isso? É uma opinião apenas. Eu torço para que ele fique. Jogador desse nível, jogador com esse potencial, são poucos no Brasil. E eu não tenho dúvidas que esse menino aí ainda pode crescer muito, pode evoluir demais. Como acontecerá, não sei. Mas seria muito bom se nós conseguíssemos segurar esse garoto, porque ele tem muitas qualidades. É um jogador que chama atenção em qualquer sentido, tem potencial de crescimento, e jogadores desse nível aí estão escassos nesse momento dentro do nosso país. Boa noite a todos. Obrigado, Dorival. Boa noite.
Aí, portanto, encerrada a coletiva de imprensa do técnico Dorival Júnior, aqui na sala de entrevistas, o auditório